Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem condenadas a viver na pobreza, enquanto outras conseguem acumular riquezas? Se fosse só uma questão de esforço, todos que trabalham duro seriam ricos, não é verdade? Mas a realidade é muito mais complexa. No Brasil, o sistema é cheio de barreiras econômicas, políticas e culturais que tornam extremamente difícil para os mais pobres escaparem da base da pirâmide social. Nesse vídeo, a gente vai explorar profundamente as razões estruturais que perpetuam a pobreza e as armadilhas que fazem até quem tenta virar o jogo acabar voltando ao ponto de partida. Então prepare-se aqui para uma análise sincera, sem meias palavras, sem mimimi, mas eu acho que com insights muito importantes. Não sei se vocês sabiam, mas o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, com os 10% mais ricos concentrando 74% da riqueza nacional. Enquanto isso, cerca de 1/3 da população vive com menos de R$ 497 por mês, segundo dados do FGV. Gente, é uma disparidade brutal, mas será que desigualdade é o problema central? Vamos refletir, né? Imagina um cenário onde todo mundo ganha o mesmo salário, digamos o salário mínimo, né, que é de 1.518. A desigualdade desapareceria, mas a pobreza continuaria. Essa reflexão mostra que o foco deve ser na qualidade de vida e nas oportunidades para todos, não apenas em reduzir as diferenças numéricas. De que adianta todo mundo ser igual se ninguém tem acesso a uma vida digna? A desigualdade é um reflexo da má distribuição de recursos e falta de oportunidade. Enquanto as elites econômicas têm acesso à educação de ponta, bons empregos e condições para investir, os mais pobres enfrentam um sistema que parece projetado para mantê-los exatamente onde estão. Agora vamos falar de algo que muita gente evita discutir: o papel da política na perpetuação da pobreza. Não é segredo que manter uma parte da população dependente do Estado é conveniente para muitos políticos. Pessoas que vivem exclusivamente de programas assistenciais como Bolsa Família, né, atualmente Auxílio Brasil, são mais propensas a votar em quem promete manter ou ampliar esses benefícios. Isso é provado. Para se ter uma ideia, em 2024, a taxa de desemprego atingiu 6,1%, representando o menor nível desde 2012. Só que esse número não inclui os beneficiários do Bolsa Família, que atualmente somam cerca de 54 milhões de famílias. Isso significa que uma parcela significativa da população depende diretamente do auxílio estatal para sobreviver, e isso não apenas revela a fragilidade do mercado de trabalho formal, mas também impõe uma carga econômica substancial sobre o governo para sustentar essa base de cidadãos que não constam como desempregados, mas não trabalham. E embora programas como esses sejam essenciais para garantir a sobrevivência de milhões, eles raramente criam condições para que as pessoas se tornem financeiramente independentes, porque construir independência financeira requer acesso à educação de qualidade, oportunidades de emprego e liberdade econômica, áreas que muitas vezes são negligenciadas em prol de medidas que garantem votos a curto prazo. Por outro lado, pessoas financeiramente independentes têm mais liberdade para questionar políticas públicas e votar com base em propostas reais, não em promessas imediatistas. Isso representa um desafio para políticos que preferem manter o controle sobre uma população dependente. Se existe um tema que une ricos e pobres no Brasil, é a insatisfação com os impostos. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, representando 33% do PIB. Isso significa que cada brasileiro trabalha em média 5 meses por ano apenas para pagar impostos. Mas o que torna isso ainda mais injusto é o fato de que a maior parte da arrecadação vem de impostos sobre consumo. Produtos básicos como alimentos, medicamentos, itens de higiene têm impostos embutidos que podem representar até 40% do preço final. Para os mais pobres, que gastam a maior parte da sua renda em bens essenciais, isso significa, é claro, que eles pagam proporcionalmente mais impostos do que os ricos. Enquanto isso, pessoas e empresas mais abastadas conseguem utilizar brechas no sistema tributário para reduzir significativamente seus impostos. Planejamentos tributários, isenções, incentivos fiscais são ferramentas inacessíveis para a maioria da população, perpetuando assim o ciclo de desigualdade. E cá entre nós, né? A complexidade do sistema tributário brasileiro desestimula investimentos e dificulta a vida de quem tenta empreender. São tantas regras e exceções que mesmo especialistas têm dificuldade em navegar por esse labirinto. Muita gente vê o empreendedorismo como uma saída para a pobreza. A ideia de ter seu próprio negócio e escapar da dependência de um emprego formal é atraente, mas a realidade no Brasil é muito mais complicada. O país é um dos mais burocráticos do mundo para quem deseja empreender. Segundo o Banco Mundial, abrir uma empresa formalmente no Brasil leva, em média, 17 dias e exige uma série de procedimentos que geram custos e consomem tempo. Para o microempreendedor que já vive no limite,
limite, gente, essas barreiras podem ser intransponíveis. E a carga tributária sobre pequenos negócios é sufocante. Muitos empreendedores começam como o MEI, né, que é o microempreendedor individual, e que tem um regime tributário mais acessível. Mas à medida que o negócio cresce, ele é promovido a categorias que enfrentam impostos muito mais altos, o que desestimula a expansão. Outro problema é a falta de acesso ao crédito. Pequenos empreendedores geralmente dependem de empréstimos bancários com juros altos, enquanto grandes empresas têm acesso a linhas de crédito com condições muito mais favoráveis. Isso cria um ambiente onde os pequenos negócios ficam vulneráveis, enquanto grandes corporações dominam o mercado e utilizam sua influência para criar barreiras que dificultam a entrada de novos concorrentes. Se existe uma solução que pode realmente transformar a sociedade, essa solução é a educação. Mas no Brasil, a educação pública ainda está longe de cumprir esse papel. Escolas em áreas mais pobres sofrem com infraestrutura precária, falta de professores qualificados e currículos desatualizados. Não é incomum encontrar alunos que chegam ao ensino médio sem dominar o básico de leitura e matemática. E o problema não para por aí. O governo brasileiro investe muito mais no ensino superior do que na educação básica. Enquanto universidades públicas recebem recursos significativos, grande parte dos alunos que chegam lá vêm de escolas particulares ou de famílias mais privilegiadas. Isso, gente, perpetua a desigualdade, porque aqueles que dependem exclusivamente da educação pública raramente conseguem competir de igual para igual no mercado de trabalho. Sem uma base educacional sólida, é quase impossível alcançar empregos de qualidade ou mesmo aproveitar oportunidades como cursos técnicos e faculdades. E mesmo quando isso acontece, a falta de educação financeira pode fazer com que o esforço não resulte em liberdade econômica. Mesmo para quem consegue superar as barreiras educacionais, o mercado de trabalho no Brasil não é exatamente um mar de oportunidades. Os salários são baixos, os encargos trabalhistas tornam caro para as empresas contratar formalmente, e isso faz com que cerca de 40% da força de trabalho esteja na informalidade, sem acesso a direitos básicos como aposentadoria, FGTS e férias remuneradas. E também a concentração de empregos em grandes centros urbanos cria desigualdades regionais ainda maiores. Pessoas que vivem em cidades pequenas ou áreas rurais enfrentam também dificuldades para encontrar trabalho formal e frequentemente precisam aceitar condições precárias ou recorrer à subsistência. Embora o cenário seja desafiador, algumas pessoas conseguem superar barreiras e melhorar a sua condição financeira. Normalmente, isso envolve muito trabalho duro, inteligência para identificar oportunidades e muitas vezes um pouco de sorte. Mas mesmo assim, só aumentar a renda não é suficiente. Sem educação financeira, é muito fácil cair na armadilha do aumento de gastos à medida que a renda cresce. Muitos acabam comprometendo seus ganhos com dívidas ou consumindo mais do que deveriam, o que, na verdade, impede a construção de patrimônio. Comprar bens que depreciam rapidamente, como carros novos, ou assumir financiamentos que comprometem uma grande parte da renda, são exemplos comuns de decisões financeiras que dificultam a saída definitiva da pobreza. A educação financeira é indispensável para quem deseja construir um futuro financeiro sólido. Saber poupar, investir, planejar a longo prazo pode transformar uma renda maior em liberdade econômica, mas infelizmente a educação financeira ainda não faz parte do currículo escolar no Brasil. Tomara que isso aconteça algum dia, né? Isso deixa a maioria das pessoas à mercê de aprender por conta própria, muitas vezes cometendo erros que poderiam ser evitados. Estudos mostram que até mesmo pessoas que recebem grandes somas de dinheiro, como ganhadores de loteria, né, frequentemente perdem tudo em poucos anos. Isso acontece porque sem planejamento, qualquer aumento de renda é rapidamente consumido por decisões financeiras ruins e gastos desnecessários. O Brasil enfrenta desafios enormes quando se trata de reduzir a pobreza e criar oportunidades reais para a sua população. A combinação de uma carga tributária elevada, um sistema educacional ineficiente e um mercado de trabalho complicado cria barreiras quase intransponíveis para muitos, mas só que isso não significa que a mudança seja impossível. No nível estrutural, é essencial investir em educação básica de qualidade, simplificar o sistema tributário e promover políticas que incentivem o empreendedorismo. No nível individual, buscar conhecimento, planejar financeiramente e evitar armadilhas de consumo são estratégias fundamentais para quebrar o ciclo da pobreza. E eu queria saber a sua opinião sobre esse contexto todo, né? Compartilhe a sua opinião aqui nos comentários, envie esse conteúdo para quem precisa entender como realmente a pobreza e a desigualdade funcionam no Brasil. Afinal, o primeiro passo para a gente mudar o nosso país é entendendo o problema, beleza? Um abraço e até a próxima.